Mãe, antes eu queria pedir para que você não fizesse nada idiota. Não que eu ache que você vai fazer algo idiota, mas é que não dá para saber como alguém vai reagir. E é por isso que eu resolvi escrever a contar pessoalmente. Caso você esteja em dúvida se o que você vai fazer é idiota, pergunta para a vó Tilda ou para a Márcia. Na maioria das vezes eu concordo com elas. Você pode procurar no Google, mãe. Ele tem a resposta para tudo. Só não pergunta para a Leteia, ou seja, qual for o nome daquela tua amiguinha. Ela provavelmente faria a mesma coisa hipoteticamente idiota que você faria em primeiro lugar. Tá, eu já enrolei demais. Mas acho que eu vou enrolar mais um pouco. Não sei. Viu, já tô enrolando de novo. Direto ao ponto. Tá, eu vou direto ao ponto, eu acho. Talvez você já tenha pulado pro próximo parágrafo. E se for o caso, eu tô me sentindo meio idiota em ainda estar escrevendo, mãe. Tá, eu vou parar, agora é sério. Libertação. Liberdade. A mentira acabou. O faz de conta acabou. Eu posso ser eu mesmo, estou tirando um peso de cima de mim, me desculpa se vocês estão assumindo. Eu acho que a maior palavra daquele dia foi alívio. Que por mais nervoso que eu tivesse, depois, as poucas horas que ainda sobraram daquele dia foram muito mais fortes do que o anterior. Assim. Guerra da palavra. Eu tinha ímpeto na época. Um ímpeto, até hoje eu vejo com outros olhos isso. Você tem que ter, acho, certa tolerância com a cultura dos outros. Você tem que entender que eles foram criados numa outra época, com outro tipo de informação, outros valores. Mas na época o meu espírito era de guerra. Eu fui me sentir diferente realmente na época de colégio, assim, no início da adolescência, ali aos mais ou menos uns 11, 12 anos, que é quando você começa a olhar para as pessoas de uma forma diferente, os hormônios estão começando a gerar outra vida dentro do seu corpo. Eu tive minha primeira namorada com 14 anos. A gente estudava, morava no interior e morava em uma cidade, estudava em outra. E quando eu a conheci, a gente começou amiga, só amiga. E como as duas eram muito moleque, a gente brigava muito também, né? E a gente, num racha, uma briga de sair no tapa, de ir pra agressão. A hora que terminou, assim, coisa de filme, assim, o que a gente tá fazendo? Por que é tanto ódio? E a gente começou a namorar. Daí foi um bafafá na cidade. Pensa, a cidade era um mico. Então, quando a minha mãe chegou a perguntar, eu falei que não, era só uma experiência da adolescência, porque eu já tinha tentado abordar o tema dentro de casa. E era sempre condenável. Eu falei, não, é só uma experiência, imagina, capaz, não gosto, foi só ali, foi aquele momento e pronto, acabou. Aconteceu uma segunda vez, com a mesma pessoa. Então agora você não pode mais ver essa pessoa, a gente vai se mudar de casa. E foi tudo sozinho, foi um desenvolvimento que foi uma coisa que me ajudou bastante a crescer, entender as coisas, entender as atitudes das pessoas, o preconceito e o pré-conceito, principalmente de família, que é muito grande. Na casa do vizinho pode, mas na minha não. A minha mãe sempre me falou que o melhor amigo de infância, de adolescência dela, era gay. Então, quando eu pensei, putz, a hora que eu chegar pra minha mãe falar, bacana. Eu sabia que uma hora eu ia ter que contar pra minha família, né? É uma coisa que eu nem tava me sentindo bem de estar aquilo guardado. E foi tudo muito atrapalhado, a forma como aconteceu essa revelação, assim. Não foi algo ensaiado, eu queria contar, mas, enfim, eu não estava achando o momento. Foi um dia de Natal, um dia 25, na verdade, um presentão para a família. E naquele dia, no dia 25, era uma quarta-feira, eu recebi o telefonema de uma amiga minha, que é lésbica, amiga de infância, e tava meu irmão e minha mãe na sala. E daí ela começou a brincar, né? Tipo, você e essa pessoa estão de casinha. Eu falei, não, com ele não, eu tô de casa com outra pessoa. Minha mãe, como assim?
onde você tá indo? Com quem você tá saindo? Não, tô saindo com a minha amiga, a gente vai num bar de lésbica, eu vou conhecer a namorada dela. Ela, como assim ela tem uma namorada? Eu falei, ela tem uma namorada e eu tenho um amante, nem tinha. Não tinha ninguém. Mas eu usei uma palavra, acho que forte, justamente pra comprar uma briga, assim. Na hora, ela ficou muito chocada. Ela teve uma reação que eu não esperava, foi muito agressiva, assim. Ela associou isso com problemas psicológicos, era um tipo de vício, eu tava fazendo isso só pra escandalizar, aquela coisa toda. Mas foi... Acho que no final da mesma noite, antes de eu sair de casa, ela se retirou da sala, ela foi pra cozinha. Acho que ela foi pensar um pouco no que estava acontecendo, no que ela tinha acabado de ouvir. E já naquele dia ela já veio com o discurso da mãe legal, de vou te amar de qualquer forma, se você tiver um namorado, eu vou trazer ele pra minha casa como se fosse um filho. Não era um discurso totalmente do coração, era um discurso modulado, ela ainda estava digerindo aquela coisa. Mas ela tentou. E, bom, eu acho que ela tenta até hoje, embora tudo isso seja bem mais natural pra ela. Mas se você já sabia, mãe, por que diabos você vem ignorando? Se for isso, mãe, eu tô muito brava mesmo com você. Eu passei várias e várias coisas que eu queria ter tido alguém pra compartilhar e eu nunca tinha ninguém pra falar. Eu tô enrolando de novo e colocando a culpa em você. Típico. Mas a culpa de eu ser lésbica, tá? A culpa de eu ser lésbica não é sua nem de ninguém. Eu te juro que se fosse uma opção, se eu pudesse mudar, ou eu não tivesse certeza disso, eu não estaria escrevendo isso agora. Não é uma fase, eu não tô confundindo. Não são os hormônios. Eu tentei. For God's sake, eu tentei, mãe. Eu fiquei com meninos, 2 deles. E nenhum nem outro me fizeram bem. E eu tive uma namorada, mãe. Eu gostava dela pra caramba. E eu nunca tive dúvida disso. Enquanto eu estive com ela, por mais feliz que ela me fizesse, sempre me deprimia não poder compartilhar isso com vocês. E quando nós terminamos, não tinha ninguém pra conversar. Certeza de que se eu fosse hétero, isso não teria acontecido. Tinha 18 na época. Tinha mudado para Curitiba para fazer faculdade. Na faculdade eu conheci um menino, me apaixonei e a gente começou a namorar. Daí quando a gente começou a namorar, eu senti a necessidade de contar para os meus pais. Mas por uma questão de poder ser franco com eles, de poder falar, ligar e falar, eu e ele fomos em tal lugar. Sabe, de poder ser mais verdadeiro do que ficar nessa de eu e minha namorada imaginária, sem nome, que vocês nunca vão conhecer, a gente foi em tal lugar que provavelmente não existia. Daí eles vieram para Curitiba para me visitar, fazia pouco tempo que eu estava aqui sozinho. A gente foi jantar e tal, voltamos para o meu apartamento para conversar, e fim de noite e tal. Quando eles iam sair, eu pedi para eles sentarem, que eu tinha uma coisa para falar. E daí eu falei, eu não gosto só de meninas. Daí minha mãe perguntou o que isso significa. Estávamos eu, ela e meu pai. Eu falei, isso significa que agora eu não tenho uma namorada, eu tenho um namorado. E foi um dos momentos mais eletrizantes da minha vida, de poder contar uma coisa que estava me incomodando muito. E de talvez eles tiveram um momento de silêncio ali que deve ter durado uma eternidade para mim, mas foi coisa de 30 segundos, 1 minuto. Mas naquele momento eu fiquei me questionando o que ia acontecer nos próximos, para ser bem mórbido, nos próximos 50 anos da minha vida, que teria um reflexo a partir daquela ação que eu estava tomando naquele momento. Mas, na verdade, a gente acaba ouvindo tanta história, tanta coisa, tanto problema que acontece quando os pais descobrem ou quando o filho assume, que você espera as piores coisas. Eu, em especial, esperava as piores coisas, mas minha mãe virou pra mim e disse, tá, não importa, você é meu filho e eu te amo. E daí meu pai ficou em silêncio por algum tempo e depois ele falou a mesma coisa, do tipo, eu não tenho nenhuma ideia, então eu vou repetir o que ela falou, fica mais fácil, eu vou embora e depois a gente conversa.
Mas depois disso a gente teve um relacionamento e tem tido um relacionamento tão cordial, tão respeitoso e aberto, que se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha falado aos 6 anos que teria melhorado minha vida muito e facilitado muita coisa. No mesmo dia que eu engravidei, o pai da Ariadne, eu tive 7 anos um relacionamento com ele e ele sabia de tudo. Então era um relacionamento, para minha família era muito bom, porque ele já era um homem, ele era 12 anos mais velho que eu. Tinha um namorado para a família, churrasco, festa, casamento, eu sempre tinha um par. E ele sabia que eu tinha meus casos por fora. Desde o início eu abri o jogo com ele. Ele topou. Daí um dia também eu falei, poxa, não é justo mais com ele. Will, o negócio é o seguinte, não dá mais, se tornou uma situação insustentável, não é justo com você. Você é uma pessoa sensacional, mas segue o teu caminho que eu vou seguir o meu. Não remember, veio a minha filha. E no dia que eu cheguei para falar com os meus pais, que eu estava grávida, eu chutei o balde. Eu falei, vamos tomar um cafezinho? Daí ele já, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa de errado. Ah, não tá. O que você veio fazer aqui? Eu falei, olha, eu vim falar 2 coisas para vocês. Uma é que vocês vão ser avós. Eu estou grávida e beta-HCG. E a segunda é que eu estou assumindo a minha homossexualidade. Cansei. Estou indo embora, vocês têm muito o que pensar. Eu só vim conversar com vocês isso. Eu acho que só não ficou mais trágica a situação porque eles ficaram felizes com o bebê. E foi só que quando eu saí de casa que daí a gente voltou a se reaproximar de fato. Aí nessa época eu já estava namorando, ela conheceu meu então namorado, ela foi super gentil. E desde então ela foi super gentil sempre. Eu tinha pra mim que se fosse necessário abandonar minha família para viver isso, eu ia abandonar. Não sei, isso ia me fazer muito mal, ia ser péssimo. Ainda bem não foi preciso. Mas na época eu acho que eu estava disposto a cortar relações com a família. Eu não sei até que ponto eu negociaria certas coisas. Falei, ainda bem que eles tiveram uma reação, tipo, apesar desse primeiro momento, eles foram buscaram ser compreensivos. Eles foram ao meu encontro. Eu acho que eles cederam muito mais do que eu estaria disposto a ceder. Então acho que todo mundo ficou balançado com essa ideia da família poder se desestruturar. Porque, meio mal, a gente sempre foi muito unido, muito próximo. Sempre não teve muitas brigas entre nós, né? Meus irmãos e minha mãe. Assim. Pelo menos, no caso, se eu os perdesse, quando eu os perdi, eu estava sendo sincero. Eu estava fazendo meu papel de filho da forma como eles me ensinaram para fazer. Então, eu estava fazendo a minha parte. Estava tentando, ao menos, fazer a minha parte. É como se você descobrisse que alguma coisa deu certo. Você esperava tanto que ela desse errado, que ela deu certo. E é lógico, veio o medo. E agora? Eu tô grávida, eu assumi. O que eu vou fazer? Quem vai estar perto de mim? Eu tinha uma namorada, que na hora eu olhei pra ela, quando eu soube que estava grávida, eu falei assim, eu não quero mais isso na minha vida. Coitado, hoje a gente é muito amiga. Mas tadinha, ela estava ali, queria participar de tudo aquilo e eu não permiti. Eu queria só pra mim. E viver tudo pra mim. E vivi. E já em útero, eu conversava com a Ariadne. Ó, filha, o negócio é o seguinte, quando você for pra escola, sua mãe vai ser um pouquinho diferente. Vai ter alguns pais ou algumas mães que podem ser iguais a mim. Mas é assim, é assado, eu gosto de menina e vai ser assim. Com isso, ela cresceu sem problema algum também, né? Então, para ela, é uma coisa que eu sempre falei, sempre tentei fazê-la entender da seguinte forma. O amor entre 2 pessoas do mesmo sexo é o amor igual a 2 pessoas de sexos diferentes. Então, para ela, não é normal o preconceito. Agora, das duas, uma. Ou você tá chorando, provavelmente querendo me matar, ou você não tá ligando muito pra nada disso. Talvez você já esteja com tanta raiva que nem
nem tá mais lendo, não sei. Mas isso não é uma piada, não é uma coisa que vai passar e vocês vão querer rir daqui a 10 anos. Você pode continuar ignorando, mas isso também não vai mudar nada. Mãe, eu não sou diferente do que eu sou. Ser lésbica é uma das minhas características. Não é a única e também não é a principal. Eu não vou deixar de ter uma vida normal e construir uma família por causa disso. Mas eu nunca vou ser feliz se vocês todos não me aceitarem como eu sou. Eu não posso mudar, mas vocês podem tentar.